Boa noite. Hoje iniciamos a nossa defesa do TCC, sendo que a temática escolhida foi a correlação da diabetes mellitus com as síndromes demenciais na população idosa. O trio é constituído pelos seguintes discentes: Bruna Caroline Ribeiro Beltrão, Carla Emília Lima da Silveira, Maria Fernanda Araújo de Miranda, sendo orientadas pelo professor Tiago de Souza Lopes Araújo. Dentro dessa temática escolhida, nós utilizamos três assuntos, né? Que eles são correlacionados entre si. O primeiro são os idosos, o segundo, diabetes mellitus e o terceiro, síndromes demenciais. Nos idosos, temos que a expectativa de vida dos brasileiros teve um crescimento significativo na última década, né? Com isso, há um reflexo no crescimento das doenças crônicas e degenerativas que afetam principalmente os idosos, como a diabetes mellitus e as síndromes demenciais. E diante desse aumento dessas patologias, há um grande desafio para o sistema de saúde pública nacional, uma vez que, com o decorrer da idade, maior é a necessidade dos cuidados especializados e uma consequente redução da participação social, que pode afetar negativamente o período de senescência. Esse período de senescência cai dentro de um dos conceitos básicos do processo de envelhecimento, sendo que a senescência ela corresponde às alterações fisiológicas naturais que ocorrem no organismo no decorrer do tempo. A exemplo de como ocorre essa senescência na população são o surgimento de cabelos brancos ou a queda deles, a perda da elasticidade da pele, o aparecimento de rugas, perda da massa corporal e diminuição da estatura. Já o outro conceito muito importante é a senilidade, que ele corresponde os processos fisiopatológicos que ocorrem no organismo no decorrer do tempo. A exemplo deles, temos a insuficiência renal, hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca e a diabetes mellitus. Sobre a diabetes, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes de 2020, cerca de 537 milhões de adultos entre 20 e 79 anos vivem com essa patologia na proporção de 1 em cada 10 pessoas, né? Esse aumento da prevalência da diabetes no Brasil deriva de alguns fatores, como a rápida urbanização, a transição nutricional, o estilo de vida sedentário, o excesso de peso, crescimento e envelhecimento populacional. Dessa maneira, com a maior quantidade de indivíduos diabéticos em idade avançada, acabamos fazendo uma associação com a elevação das taxas de hospitalizações e a utilização dos serviços de saúde, bem como a incidência de doenças e eventos, dentre elas insuficiência renal, uma cegueira, amputações de membros inferiores e doenças cerebrovasculares e neurodegenerativas, como é o caso da demência. Já da demência, é importante o profissional de saúde ter em mente a sua definição, que é uma patologia caracterizada pelo declínio cognitivo que envolve um ou mais domínios. Dentre esses domínios, temos o domínio da linguagem, da função físico-perceptivo-motora, da concentração e da memória. E temos que ter em mente também que a demência ela não é característica do processo natural de envelhecimento do ser humano, né? Com isso, a gente tem que entender a correlação dela com algumas alterações fisiológicas, como a diabetes, que é o que a gente trouxe no nosso TCC. E como é que isso ocorre? Quando a diabetes ela não é controlada, não segue uma conduta terapêutica, tem a elevação da glicemia no organismo, causando efeitos tóxicos e resistência à insulina no cérebro desse paciente, o que ocasiona algumas alterações vasculares no cérebro, o que proporciona a demência, né?
Com isso, nós utilizamos essa correlação entre esses três assuntos e elencamos alguns objetivos. O objetivo geral é sobre analisar a correlação entre a diabetes mellitus e o aparecimento das síndromes demenciais na população idosa. Já os específicos, elencamos três, que é descrever as complicações neurodegenerativas causadas pela diabetes mellitus, explicar a relação da demência concomitante à diabetes mellitus e levantar a prevalência dos casos de diabetes acarretados pela diabetes mellitus. Bom, boa noite. Diante do cenário escolhido para a pesquisa, as revisões integrativas qualitativas vão desempenhar um papel muito importante na consolidação do conhecimento e da delimitação do nosso estudo, de forma que isso é fundamental para delinear uma trajetória de pesquisa que foi proposta e fundamentá-la na perspectiva científica. Assim, nosso trabalho ele vai assumir uma forma de revisão integrativa e qualitativa, de caráter explicativo, que busca explorar essa interseção, que a Carla muito bem explicou, entre diabetes, a demência e o envelhecimento populacional. A metodologia que foi utilizada no nosso trabalho, ela prezou por buscar conhecimentos pré-existentes, recorrendo a uma variedade de fontes bibliográficas, como artigos científicos, livros, teses e documentações oficiais do Ministério da Saúde. Essa busca foi conduzida no intervalo temporal de 5 anos, então, de 2017 a 2022, e utilizou descritores diabetes mellitus, demência e idosos, combinados com o operador booleano AND. Esse processo de seleção teve como referências de dados científicas do Cielo, do Lilacs e do PubMed, além como eu já citei, os documentos oficiais do Ministério da Saúde e a bibliografia clássica. Bom, a partir dessa abordagem, foi delineado um percurso metodológico que compreendeu não apenas a identificação e a seleção dos trabalhos, mas a aplicação de critérios de elegibilidade. Bom, para assegurar esse conteúdo, né, e a pertinência da fonte, esses critérios foram aplicados. Foi realizado uma leitura criteriosa dos títulos e a subsequente análise dos resumos para escolher os artigos que mais se encaixavam nos nossos objetivos. Bom, aqui nessa imagem, a gente vai ter os artigos que foram excluídos pelo título, que nada se relacionavam com o tema que nós buscávamos, os estudos duplicados em todas essas bases de dados, às vezes alguns se repetem. Esses estudos duplicados foram removidos. Depois, foi lido o resumo desses artigos, o abstract, e os que não se encaixavam com a temática foram excluídos também. E, a partir de então, nós lemos o artigo de forma completa e delimitamos aqueles que mais se encaixavam dentro do que nós estávamos procurando, que é estabelecer essa correlação entre a diabetes, a demência e o envelhecimento populacional. Dessa forma, depois da aplicação de todos os critérios dessa imagem, sobraram 9 artigos que foram utilizados como base para a nossa pesquisa. E, a partir de então, foi construída uma tabela de análise de resultados, composta pelos parâmetros. Pode passar. A nossa tabela foi composta pelos parâmetros data de publicação, o título da pesquisa, os autores, o periódico no qual o artigo foi publicado, os objetivos do trabalho e os resultados obtidos por aquele trabalho. Pode passar. Desses trabalhos, os estudos revisados vão oferecer uma perspectiva bem abrangente sobre a interação entre diabetes mellitus e as síndromes demenciais em idosos. Se destaca o primeiro trabalho que nós lemos, que identificou um aumento significativo de 35% nas síndromes demenciais entre os idosos,
um outro estudo fez uma associação entre o diabetes mellitus e as doenças vasculares e neurodegenerativas de forma geral, enquanto um terceiro constatou que houve um declínio cognitivo notável em pacientes diabéticos. Temos outros estudos, um dos estudos bem mais amplo identificou 5 fatores de risco para o desenvolvimento de doenças demenciais, entre eles o diabetes mellitus. Além disso, temos uma pesquisa que compara diferentes grupos com diferentes quantidades diferentes níveis de hemoglobina glicada, que evidencia que valores elevados estão mais relacionados a um idoso mais frágil, a essa questão da fragilidade do idoso e do índice de massa corporal, bem como o declínio cognitivo exacerbado nesses idosos que apresentavam hemoglobina glicada mais elevada. A gente também viu um estudo de modelagem prognóstica que se propôs a prever síndromes demenciais, considerando fatores modificáveis, como o próprio diabetes mellitus, que enfrentou desafios estatísticos, porque a gente sabe que dentro da nossa pesquisa nós buscamos um resultado, mas nós podemos não encontrá-lo ou encontrar resultados completamente opostos. Então, diante desse desafio que esse artigo encontrou, ele não obteve valores confiáveis. Dentro de outro trabalho, nós percebemos, nós tivemos um trabalho que buscou associar a hipertensão arterial sistêmica com o diabetes mellitus e a obesidade, além do declínio cognitivo. Essas 3 condições concomitantes. Juntos, todos esses artigos que nós buscamos trabalhar proporcionaram uma visão bastante abrangente e complexa dessa relação entre o diabetes mellitus e as condições cognitivas nos idosos, destacando a necessidade de correlacionar múltiplos fatores de risco e as suas interações nessa visão mais abrangente das síndromes demenciais e do envelhecimento populacional. Então, né, como a gente já viu, o objetivo desse estudo foi justamente compreender a correlação entre o diabetes mellitus e o aparecimento das síndromes demenciais na população idosa. E a gente percebeu, né, que o envelhecimento populacional ele vai ocorrer aí aceleradamente no Brasil. E com esse aumento dessa expectativa de vida, né, as doenças crônicas também, elas não transmissíveis, elas também vão aparecer, como a DM, a demência. Essas duas, portanto, vão se evidenciar, né, como um grande obstáculo para a saúde pública, principalmente no que tange à alta morbidade, né? Essas enfermidades, elas causam sérios graus de inaptidão, de disfunção, que vão estar impactando, né, tanto nos hábitos de vida, como mesmo no bem-estar do nosso paciente. Então, também vale lembrar, né, que cerca de 20% da população idosa, ela possui diabetes mellitus e vem aí apresentando altas taxas de morte prematura, incapacidade funcional, perda muscular acelerada e outras patologias coexistentes, né? E dentre essas doenças não transmissíveis, né, relacionadas ao envelhecimento ou mesmo à própria senilidade, como já foi comentado, a demência ela vai se destacar, né, como a principal causa da disfunção e da perda de qualidade de vida em alguns idosos. Então, a gente ressalta, né, que, segundo a OMS, mais de 35 milhões de pessoas em todo o mundo sofriam de alguma forma de demência no ano de 2012, né? E esse número, no decorrer dos anos, né, ele pode até se triplicar e alcançar mais de 115 milhões até o ano de 2050. Convém lembrar, né, que o processo de envelhecimento, sobretudo a própria senilidade, ela está acompanhada de patologias, né, que aumentam o processo de degeneração do organismo. E a exemplo disso, tem-se a diabetes mellitus.
a qual ela está muito relacionada a um risco maior de uma morte prematura, uma maior associação com outras comorbidades e principalmente com as grandes síndromes geriátricas. O alto risco, né, no desenvolvimento da diabetes em idoso vem justamente dessa combinação, né, de uma influência genética, do estilo de vida e do próprio envelhecimento, né, os quais eles vão contribuir para uma hiperglicemia, digamos, patológica, né, através da diminuição da capacidade, das células beta, da já citada, né, pela Carla, a intolerância periférica insulínica. E esses fatores são característicos do envelhecimento por si só, mas a exposição crônica, né, a essa hiperglicemia, vai piorar ainda mais a resistência insulínica e, consequentemente, as células pancreáticas. E a diabetes, ela constitui, né, um alto fator de risco, não só mais cardiovascular, mas cerebrovascular. E aí gera complicações, né, como perda funcional, problemas cognitivos, e acaba desgastando a saúde física, mental, social do indivíduo. Dando continuação, né, vale ressaltar que a ADA, a Associação Americana de Diabetes, né, ela traz algumas das condições geriátricas que mais podem ser agravadas pelo diabetes. E ela traz justamente o quê? A sarcopenia, depressão, além do comprometimento cognitivo e um risco 1,6 maior de demência no futuro. E segundo alguns estudos, né, houve também um aumento de 73% no risco de todos os tipos de demência, né, 56% em Alzheimer e 127% em demências vasculares, correlacionando justamente ao risco inerente de doenças cerebrovasculares causadas pelo diabetes. E alguns dos mecanismos, né, mencionados foram justamente esses efeitos tóxicos da hiperglicemia, a resistência à insulina do cérebro, entre outros, né, que vão resultar na degradação da beta-amiloide, né, aquela a proteína que está intrinsecamente ligada à fisiopatologia das demências, né, principalmente aí do Alzheimer, da vascular, e dessa forma, a gente pode observar que a diabetes e a demências, elas são patologias, né, que estão fazendo parte aí do processo de senilidade humana. A gente não pode dizer que uma pessoa é mais predisposta à demência, mas a gente pode dizer que o paciente com diabetes, de uma maneira geral, ele tem um risco maior de desenvolver, né, alguma síndrome demencial mais do que um paciente sem diabetes. Então, esse estudo fez com que a gente, né, notasse mesmo essa associação das duas e as consequências a curto prazo e longo prazo para um paciente, né? Que vai ter aí prejuízos não só fisiológicos, como eu já citei, mas sociais, familiares, entre outros. Portanto, né, a gente conclui que tem muitos fatores, né, que vão contribuir para essa disfunção neurocognitiva, os danos associados à progressão da demência, as anormalidades insulínicas, né, também, e as alterações metabólicas, elas vão estar aí interligadas entre si e vão ter como consequência esse desencadear de processos neurodegenerativos. E assim, os estudos envolvendo as duas diretamente, né, ainda são recentes, né, e mais estudos são necessários para aprofundar isso e dessa forma, né, um melhor entendimento da fisiopatologia, tanto da diabetes como das demências, elas vão contribuir aí para a gente oferecer mais opções, digamos assim, de terapias que sejam realmente efetivas, né? Que a gente sabe que
nas demências hoje ainda não tem uma terapia assim que eu posso dizer, essa é a cura, esse medicamento vai resolver, né? Vai prevenir a progressão da doença. Enfim, a gente precisa, né, desses estudos para que a gente alcance essa, essa busca, esse estudo, para prevenir essa progressão da doença e, mais ainda, melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Aqui foram algumas das nossas referências e é isso. Muito obrigada.